os jogadores chegariam a 10, seriam testados, e se quem desse positivo seria afastado, ficaria lá para se limpar e depois Temos aqui embaixo também 2 cursos pra galera que não gosta de aparecer, que nem nós dois, que é o YouTube sem aparecer, o curso do Peter. É só clicar aqui embaixo na descrição. Você pode criar um canal no YouTube sem aparecer e ficar milionário, igual ele. O Peter é milionário e ele tem canais que ele nem aparece. Conta pra gente como é que foi pra resolver o problema do Rastafari, da questão da maconha lá, que é uma questão, né, cultural de uma boa parte do país, inclusive relacionada a uma religião, né, que é o Rastafari, pra quem não sabe, é uma religião, né? E, enfim, que tem essa cultura muito enraizada ali do Bob Marley, do reggae. Então, assim, mistura tudo ali, né? A religião, música, cultura e a maconha. Então, assim, é uma coisa muito difundida lá. Como é que você conseguiu travar isso dentro da seleção? Se é que você conseguiu. A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: os Rastafarians são 2% da população. Não dá mais do que isso. E nem são muito bem vistos entre a população. Como Bob Marley era mesmo, né, tem outros cantores que entraram também, que nem são, mas entram no embalo, vão no embalo. O primeiro jogo que nós fizemos com a seleção foi contra El Salvador. E não foi ainda pela classificação eliminatória, não. E o presidente me avisou que no dia seguinte os médicos chegariam, se eu não me engano, às 9 horas da manhã. Os jogadores chegariam a 10, seriam testados, e se quem desse positivo seria afastado, ficaria lá para se limpar e depois legal. Positivo para maconha, no caso. Maravilha, não tem problema nenhum, fica tranquilo. Eu cheguei às 9, recebi os médicos, mandei os médicos para casa, pode ir embora, todo mundo embora. Foi todo mundo embora. E aí, quando os jogadores chegaram, eu reuni todos eles, digo, a partir de hoje, acabou o teste preventivo, acabou a prevenção. Se alguém quiser jogar nesse time, vai ter que jogar limpo. Fora isso, você vai estar fora. Ou vai ser pego lá fora e vai ser banido, vai ter as consequências. Sim. Eu tive, nos 20 jogos que nós jogamos para classificar, em 15 deles nós tivemos teste antidoping. E todo mundo me perguntava, e aí, você fica chateado? Eu digo, não, eu tenho a segurança de que está todo mundo limpo. Isso não tem problema nenhum para nós. Eu tive o problema de um jogador, o Winston, e era um cara muito bom jogador, mas eu resolvi não convocá-lo numa determinada fase, ainda no início, em 95. Eu digo, não vou convidar esse Winston Angley. Não vou convidar, não, porque eu acho que ele atrapalha o Hector Wright e o Theodore Whitmore. Ele era o volante nesse triângulo. Acho que ele atrapalha. E não convoquei. E ele foi preso nos Estados Unidos com 103 trouxinhas de cocaína no estômago. Caraca. O voo atrasou em Montego Bay. O que acontece? O cara entra Começa em pânico. a se envolver, né? Entra em pânico. Vou morrer, porra. E aí, quando chegou, todo suado em Nova York, passaram no raio-x e viram, e ele ficou preso durante 1 ano e pouco. Aí depois, quando liberaram ele, aí veio aquela pressão, convoca, não convoca. E eu dei uma entrevista dizendo, olha, tecnicamente é um jogador que merece ser convocado. Agora, eu não sei se o país quer tê-lo na seleção. Eu não sou o dono da seleção. Eu não vou tomar essa decisão de dizer convoco ou não convoco. Quem vai decidir isso são vocês. Está aberto para todo mundo. E aí, várias cartas, vários artigos, e o primeiro-ministro me chamou. Disse, olha, Renê, eu não me meto no futebol, porque isso é contigo, mas você pediu opinião. Eu digo, claro, pode, Mr. P.J. Patterson, pode falar aí o que você acha. Porra, imagina eu em pé do lado de um outro presidente e ele perguntar para mim, é aquele jogador que estava com 103 trouxinhas de cocaína? Renê, não dá. Se ainda fosse maconha...
Agora, o detalhe importante é o seguinte: a maconha não é liberada na Jamaica, como não é liberada no Rio de Janeiro Ah, não é e no liberada Brasil. na Jamaica? Aqui também não. Não, aqui não, eu sei. Mas lá eu não imaginei. Não, não é liberada. Tanto que teve um advogado que entrou na Suprema Corte exigindo o direito dele poder fumar em qualquer lugar que ele estivesse e foi rejeitado. Foi rejeitado. É curioso até porque lá, como tem essa questão da É. religião, Eles por acham que no exemplo, livro de Apocalipse tem uma árvore e essa árvore é o pé de maconha, né? sempre uma interpretação, É. né? Errado ou certo é uma interpretação. Mas aqui, por exemplo, no Brasil é liberado o caso da ayahuasca para fins religiosos, né? Que é uma droga, mas é uma Uhum. droga liberada para aqueles eventuais negócios. Eu pensei que talvez pudesse ser Não, liberado por causa nunca disso, foi, mas nunca não é, foi, né? nunca foi. Então, curioso, você que Ó, tem muito. você De tarde você passa tem em muito Kings Docinho, aquele cheiro. e não necessariamente é por causa da religião, né? Não, absolutamente. A maioria não. É. Hoje em dia, inclusive, tá muito normal isso, né? Enfim.